E uma notícia que ontem explodiu, vai ser, o pessoal do Lyon vai recorrer, mas oficialmente, Brenner, o Lyon está rebaixado à Ligue 2. Mas se o Lyon tá com problemas financeiros, o técnico tá com o bolso cheio, né? Porque a venda do Crystal Palace e as suas ações foi mais de R$ 1 bilhão nos bolsos do dono da SAF do Botafogo. O problema é que na França, não, o controle das finanças, a gente vai falar sobre o DNGC, vou trazer daqui a pouquinho o que significa isso, mas o controle, né, do campeonato francês, ele não aceita o fato de que a empresa do Texto alega que é um caixa para todos os clubes. É assim que ele faz nas negociações, né? Vendeu, toda vez que ele traz um jogador pro Botafogo, tem a promessa de 1 ano no Lyon. Isso, exatamente. E assim, por mais que ele tenha vendido tudo isso e que o bolso dele esteja cheio, ele vendeu a parte dele no Crystal Palace, o Lyon vendeu o Cherki para o Manchester United por quase 40 milhões de euros, vendeu o Luiz Henrique, né, do Botafogo, para o Zenit da Rússia. Ele alega que todo esse dinheiro vai para um único caixa e que esse caixa é responsável por controlar todos os times da empresa dele. Lá na França não aceitaram esse migué, esse quatiá de John Textor, e com isso o Lyon ontem foi oficialmente rebaixado para a segunda divisão do campeonato francês. A gente vai falar. Tem uma nota aí que eu acabei de jogar no grupo da gente, Hamilton, para a gente subir. É uma nota em francês, tá? Que fala justamente sobre esse rebaixamento do Lyon para a segunda divisão do francesão. Essa decisão, gente, foi tomada no dia de ontem pela DNCG, a Direção Nacional de Controle e Gestão da Liga de Futebol Profissional da França, a LFP. Em janeiro, o Lyon já tinha sido proibido de contratar na janela de transferências. Isso porque, em novembro de 2024, esse órgão disse, né, teria determinado, pode rodar aí a mensagem, meu querido Hamilton, que o Lyon seria rebaixado administrativamente se não melhorasse a sua situação financeira até junho deste ano. Textor por muitas vezes disse que a situação seria contornada, né? Ele inclusive em novembro apresentou planos para mostrar que o Lyon iria suprir, né, com essas necessidades financeiras, enfim. A questão é que o Lyon, por mais que tenha vendido aí o Caqueret para o Como por 15 milhões de euros e o Cherki por 36 milhões e meio de euros, mais 6 milhões de euros em possíveis bônus, esse dinheiro não foi suficiente para dar a garantia que esse órgão queria que o Lyon tivesse, porque o Lyon teve um prejuízo líquido de quase 800 milhões de reais, algo em torno de 120 milhões de euros na temporada 2024-2025. O órgão, então, esperava que os dirigentes do Lyon apresentassem garantias de pelo menos 100 milhões de euros para essa temporada. Só que o órgão, garante que o Lyon não conseguiu. Porém, o Lyon vai recorrer dessa decisão, tá? Tá aí, ó, mostrando aí justamente, pode abaixar mais um pouquinho aqui, ó, quando ele fala do Lyon, aí, ó, o rebaixamento para o campeonato da Ligue 2, né, da segunda divisão do campeonato francês, e isso foi divulgado na terça-feira. Só que o que John Textor ele alega é que como a empresa dele, a Eagle Football Group, que é dona do Botafogo, é dona do Lyon, era dona de parte do Crystal Palace, o caixa É único. é único. Só que a Liga Francesa não aceita isso. Porque o que é que John Textor alega? Que como ele vendeu a parte dele no Crystal Palace por 190 milhões de libras, algo em torno de 1,5 bilhão de reais, mais Luiz Henrique do Botafogo para o Zenit por 35 milhões de euros, enfim, tudo isso, todo esse dinheiro vai para um caixa único. E esse caixa único deveria servir, evidentemente, de garantia para que o Lyon não fosse rebaixado. Só que o órgão, Brenner, não aceitou. E como não aceitou, o Lyon está hoje, matematicamente não, administrativamente rebaixado para a segunda divisão do campeonato francês. A dívida que a DNCG fala em relação ao Lyon é de 175 milhões de euros e apresentação de garantias. O Botafogo poderia apresentar essas garantias à Liga, porque o Botafogo, já que é caixa único, né? O Botafogo tem premiações milionárias agora de Mundial, Sim, né? Mas só a venda de Texton para a venda da Mais parte de 1 dele bilhão, do né? Crystal Palace
É 1,5 bilhão de euros. Daria de sobra. Só que o campeonato francês, a Liga Francesa, não aceita essa história de caixa único. E aí fica a questão, Pedro. Será que agora os jogadores que vieram ao Botafogo nos últimos dias que foram contratados, será que esses jogadores com aquela garantia de ir pro Lyon vão querer ir pro Lyon para jogar a segunda divisão no próximo ano? Porque todos os jogadores que chegam com a garantia que entre 1 ano ou 2 anos vão pro Lyon. E até é uma manobra interessante do Textor, porque ele vende o jogador mais caro quando sai do Lyon, que tem uma minutagem na Europa, né? Mas agora vai ser uma situação mais difícil, porque, por exemplo, ele vendeu o Igor Jesus para o Nottingham Forest. Inclusive, o Igor Jesus está fazendo um bom mundial de clubes. O Nottingham Forest deve estar feliz da vida por ter pagado o valor ao Botafogo. Mas tem essa questão. E outra coisa, como é que o Botafogo pode ajudar o Lyon se o Botafogo não divulgou nem seu balanço nos últimos 2 anos? A gente não sabe se o Botafogo tá no azul, se o Botafogo tá no vermelho. Por mais que após a final da Libertadores receber uma premiação milionária, Libertadores e Brasileirão, no Mundial do ano passado, que o Botafogo jogou, os jogadores chegaram no Mundial sem pagamento de salários. E rolou um ruído lá nos bastidores do Botafogo. Então fica toda essa interrogação. O Textor vai recorrer da decisão, obviamente, mas não sei se vai conseguir de fato, até porque são 175 milhões de euros de dívidas e também precisa apresentar garantias para o Lyon para não sacramentar, né, o rebaixamento do Lyon, que até então já foi definido pela Liga Francesa. Pedrão. O que eu acho sinceramente é o seguinte, é que isso, tá? Isso para mim tem que servir como exemplo. A gente não pode ter clubes que extrapolem seus orçamentos, que, né, rasguem o que diz o fair play financeiro. E por mais que o John Textor tente contornar essa situação, dizendo que o cofre dele é único para todos os clubes, se isso não for aceito pelas regulamentações do futebol francês, esqueça, cada clube tem que ser autossuficiente, pelo menos na minha visão. O problema é que ele tem uma única empresa que gere todos os clubes. Isso. Até onde isso é sadio, até onde não é, até onde é uma relação promíscua dos clubes do mesmo grupo dele, sinceramente a gente não sabe. Qual é a situação financeira do Botafogo hoje? Rapaz, eu tenho um cara que é dono e que acabou de botar no bolso 190 milhões de libras. 190 milhões de libras, 1,5 bilhão de reais. E aí? Ele não tem dinheiro para poder investir no Botafogo, mas esse dinheiro vai ser investido no Botafogo, vai pagar as dívidas do Lyon. Ele falou que o dinheiro do Botafogo ajudou o Lyon a contratar, que o dinheiro do Lyon está ajudando a construir o CT do Botafogo. Mas em março deste ano... A gente não sabe ao certo que SAF é essa, como o John Textor gere todas essas equipes, Brenner, porque a gente não tem nenhuma transparência do que ele está fazendo. Em março, a Igor Futebol Group, empresa comandada pelo Lyon, divulgou os resultados financeiros do primeiro semestre da temporada 24-25, com um prejuízo líquido de 723 milhões na cotação atual, 117 milhões de euros. Então, uma das tentativas do Textor de evitar o rebaixamento era as vendas dos jogadores e também a abertura de capital que ainda não ocorreu, né, em Nova York. E lembrando que ele tem essa venda agora, que com esse valor em caixa, pelo menos até então que a gente acha, mais de 1 milhão e meio de reais, com a venda de sua parte no Crystal Palace, ele possa pagar essa dívida e colocar garantias para a equipe do Lyon. Mas, como é caixa único, Pedro, será que esse dinheiro não vai ser distribuído? E aí? Esse dinheiro que entrou, que vai entrar, porque para ele vender, de fato, a parte dele no Crystal Palace, precisa da autorização da Premier League. Ele pega esse dinheiro, coloca num cofre, no cofre único lá da Eagle Football Group, e aí coloca o quê? Na planilha escrita Lyon. A gente não sabe se o Botafogo tá no vermelho. Esse dinheiro vai vir pro Botafogo também? Esse dinheiro vai pro Botafogo, aí depois você fica só brincando de planilha do Excel, jogando pra um lado, jogando pro outro, e aí? Então me desculpe, mas é uma relação muito preocupante, porque quando a gente fala de SAF, o pessoal diz assim, mas a SAF do Botafogo é maravilhosa. Questão resultado de em campo. Resultados é atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, mas a que custo? Como é que tá a instituição? Como é que tá o clube Botafogo? Como é que tá as finanças do Botafogo? E se de repente John Textor tiver que vender o Botafogo para poder salvar o Lyon ou para poder fazer outro tipo de negócio? E aí? O Fabrício Lima faz uma pergunta importante. É o único caixa para cada clube. A quem pertence os direitos federativos de cada jogador? O atleta está federado no Botafogo, mas ele é ao mesmo tempo do Lyon? Como é? Pois a gente não sabe. Também. A gente não sabe, sinceramente. Tanto que, por exemplo, o Thiago Almada, ele foi contratado, o Lyon comprou o Thiago Almada, emprestou ao Botafogo, depois o Botafogo teve que repassar a Almada pro Lyon, e por aí vai, gente. Então é uma relação muito complexa, muito complicada, e que, de tão complicada que é, mesmo com toda essa dinheirama que John Textor alega ter, o Lyon hoje
está na segunda divisão da França. Ele vai apelar, ele vai tentar, na apelação lá na França, fazer com que essa decisão seja revogada, mas olhe, sinceramente, olhando de fora, não vai ser fácil para ele não. Viu? Recentemente o Botafogo foi condenado pela FIFA, né? A pagar 20 milhões de dólares, 117 milhões de reais ao Atlanta United dos Estados Unidos pela transferência do Thiago Almada, que o Botafogo não pagou. Ainda tem isso. E ainda, além de todo esse dinheiro que ele alega ter, ainda tem essa questão de que ele ainda tá dando calote em muita gente.